5, versículo 13, versículo 14. Tema da nossa mensagem nessa manhã de domingo, dia 10 de novembro. Gente, estamos aí a... 10 de novembro? Estamos aí a 50 dias, mais ou menos, do final do ano. Assim, no ano 2024. 51 dias. 51 dias. Hebreus, capítulo 5, versículo 13, versículo 14, tema da nossa mensagem nessa manhã. Alcançando maturidade. Alcançando maturidade. Quero saudar você que está aí pelo Facebook, que está pelo YouTube, com a graça, com a paz, a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por poder estar nessa manhã na tua casa. Poder dizer a ti o quanto te amamos, Pai. O quanto somos gratos por poder ser chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, por este tão grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa semana que está iniciando. Já profetizamos uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de realizações, uma semana de grandes livramentos. Declaramos uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. E se você crê e recebe, diga amém e diga amém. Amém. Nós vimos na quinta-feira, na nossa introdução, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, que eram os judeus convertidos à graça de Deus, mas que ainda viviam débil na fé. Ainda ficavam ali em cima do muro. Eles já tinham se convertido à graça de Deus, mas estavam naquele mover ali do judaísmo, da graça, ainda estavam misturando o novo pacto com o antigo pacto. Estava uma coisa meio assim, sem sentido. Então eles estavam vivendo de uma forma errada. Isso porque o judaísmo ele ainda estava ali em volta, permeava ali a igreja, né? E fazia com que as pessoas vivessem dessa forma. E as obras da carne ainda estavam muito, muito enraizadas, né? na igreja daquela época. Porque hoje em dia você vê como é que a gente entende pelos dias de hoje. Como hoje está tudo muito assim, né? Muito largado. Então você imagina muito próximo ali que estavam vivendo. O judaísmo assim, bem pertinho, a graça chegando ali para as pessoas, mas eles estavam ainda vivendo aquelas obras da carne, ainda vivendo aqueles momentos lá do judaísmo. E existem pessoas que se acomodam, né? Conhecem a graça de Deus, nós vimos aí na quinta-feira, mas não têm coragem de mudar. Estão em igrejas que vivem na lei, mas se acostumaram. Não, eu estou acostumada aqui. Outras pessoas têm medo de mudança, porque mudança é uma coisa interessante, né? Mudança você tem que fazer limpeza. Você tem uma casa, aí está tudo arrumadinho. Está lá o armário da cozinha, o armário guarda-roupa, o armário da sala, está tudo bonitinho. Tem um cantinho da bagunça lá, que você guarda lá aquilo que você já não usa, que já deveria ter ido embora há muito tempo, mas está lá, né? Então, e aí você diz assim, chega um momento e eu vou ter que mudar. E aí você começa a fazer mudança. Aí você diz assim, eu não tenho nada. Quando você começa a fazer mudança, aparece tudo. Você tem que ter muitas caixas. E essa mudança, você tem que fazer uma limpeza. Normalmente você joga muita coisa fora. Roupa que você tem no teu armário que você já não usa há tanto tempo, mas está lá guardada. Está lá guardadinha. Ou então você
dou um pouquinho mais, mas um dia eu vou emagrecer. Enquanto esse dia não chega, presentei alguém com essas roupas, né? Vai limpando. Mas na mudança você vai fazer isso. Na mudança você vai ter uma panela que está lá embaixo no armário da cozinha, que ela não sabe o que é fogo há muitos anos, mas está lá. E a pessoa fica assim, eu não posso jogar isso fora. E aí, no dia da mudança, mudança é isso. Então as pessoas se acomodam. Assim também é na vida espiritual, na igreja. A pessoa se acomoda. Eu estou aqui na igreja tal, já tem 50 anos. Hoje eu conheço a graça, eu sei que a graça é uma realidade, eu sei que mas eu não mudo, não. Deixa eu aqui, eu estou acostumado. O pastor, gente, pô, o pastor é seu amigo, vai ser sempre amigo. Não vai deixar de ser seu amigo. Mas você tem que crescer, tem que evoluir. Então, essas pessoas que passam assim, que vivem dessa forma, não conseguem partir para o novo, se prendem a muitas coisas e sabem que não é real, né? Eu já ouvi, inclusive, padres, né, falando assim, eu sei que a imagem está errada, mas ele não sai dali, está ali, ele está acostumado, ele vive ali naquele sistema já. Então, assim, a igreja evangélica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, pastor, eu sei que é por predestinação, mas se eu falar isso, as ovelhas vão embora. Engraçado, né? Então você prefere ficar contando história? Prefere ficar ensinando errado? Não, as ovelhas têm que crescer. Elas têm que ser alimentadas com alimento sólido. Entendeu? Você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus. E um outro detalhe, mais à frente a gente vai tocar nesse assunto novamente, tem que entender o seguinte, você é responsável por pastorear as ovelhas do Senhor. Então, pastoreie com sabedoria, com conhecimento da palavra. Pastoreie dentro do que Deus tem preparado para você pastorear as ovelhas dele, não são suas, né? E pessoas que não conseguem essa mudança são pessoas inexperientes, né? E o que é ser um inexperiente na palavra? É aquela pessoa que não sabe usar nem aplicar a palavra do Senhor. Não sabe ter a palavra como parte vital da sua vida. Pessoa que muitas das vezes está passando por uma situação de enfermidade, mas ela não consegue profetizar pelas chagas de Cristo eu estou curado. Não, pastor, não é assim não. Calma. Deus deu sabedoria aos médicos, para tua. Tá, tudo bem, eu concordo contigo plenamente. Eu não estou dizendo para você não ir ao médico. Vá lá. Vá ao médico. Mas use a sua fé. Use a palavra de Deus. E hoje é comprovado pela ciência que pessoa que ora, o cérebro já se trabalha de uma outra forma. Pessoa que ora, a cura é muito mais fácil. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu tive um pico de pressão e fui ao médico, e o médico me passou losartana. Eu olhei para aquele remédio assim, comprei, olhei para ele e falei assim, você não é meu companheiro, eu te repreendo. E hoje em dia minha pressão está estabilizada em 12, 11, 12, está estável. Eu tomo nifedipino, que é bem mais fraco. Mas a gente não pode acomodar. A gente não pode acomodar. Situação difícil, está apertado. Muitas das vezes você vai lá, abre o teu armário e o que você vê lá é uma farinha. E abre a geladeira, que você lá vê a água. E aí a pessoa começa a fazer empréstimo, fazer isso, fazer aquilo. Bom, primeiro, arranja um ar e faz um pirão. E vamos orar. Eu posso falar isso para vocês, que eu vivi isso. Muitas das vezes acordar e olhar o pastor e hoje, e de repente tudo surgia.
Então são situações, nós passamos por situações na nossa vida e ela é uma forma de você exercitar a sua fé. Você não pode desanimar, não pode. Principalmente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, sem demagogia. Principalmente quem tem chamado, principalmente quem tem liderança. Saiba que você vai ser atacado. Então você precisa conhecer a palavra para poder viver ali dentro da palavra. E quando vier os embates, você tem lá os, eu chamo de antídotos. Né? Pelas chagas de Cristo eu estou curado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você precisa disso. Você precisa ter esses antídotos na sua vida. Para que você possa viver uma vida tranquila. Mas aí eu vou ficar sorrindo sempre. Não, vai ter hora que você vai chorar. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? É até engraçado o que eu vou falar. É muito melhor você chorar com Cristo do que chorar sem Ele. Entendeu? É melhor você chorar, Senhor, me ajuda e apresentar do que você chorar sem Ele. Né? Tem gente que fala assim, não, quando eu estou muito invocado, eu vou lá no bar e bebo. Mas o bar é tão esperto que bota lá um dizer assim, se bebe para esquecer, pague antes de beber. Porque sabe que vai dar problema. Aí a pessoa bebe e não paga. No dia seguinte ela volta assim, não tem mais um problema. Porque ela tinha e agora que ela ficou devendo ao dono do bar. Então o bar não é o melhor lugar. Não, quando eu estou desesperado eu vou lá na boca. Aí você vai lá na boca, fica devendo a boca. Quando você acorda daquele momento de euforia, você agora tem mais um problema. O melhor lugar é na casa do Pai. O melhor lugar na casa do Pai. Então, a pessoa inexperiente, ela não sabe aplicar a palavra de Deus. Logo, ela não obtém o progresso, ela não sabe ter uma boa confissão diante de um problema. E quem são aqueles que alcançam a maturidade? São aqueles que se alimentam de Cristo. São aqueles que se alimentam de Cristo. Eu não acho que eu vou ter que fazer igual na escola não, né? Botar um em cada carteira. Na escola não é assim? Quando está lá o casalzinho lá, fica um catucando o outro, aí a professora diz assim, sai daí, vem pra cá, um aqui na fileira B, o outro na fileira A. Eu espero que, né? Senão você é obrigado a botar um perto do Abraão, outro perto da Gisele. João capítulo 6, versículo 57. Os que alcançam a maturidade, aqueles que se alimentam de Cristo. João capítulo 6, versículo 57. Amém? Diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então quem se alimenta da palavra de Cristo, vive pela palavra de Cristo. Aí você vai conseguindo alcançar o quê? Maturidade. Né? Então entendemos o quê? Que se nos alimentamos de alimento sólido, manifestamos Cristo em nossa vida. Você não vai viver naquela incerteza. O que vai ser da minha vida? Como eu vou vencer essa luta? Por quê? Você se alimentou de alimento sólido. Os problemas vão chegar? Não. Mas você tem sabedoria. Você está firme na fé. Você tem conhecimento da palavra do Senhor. E o que é um alimento sólido? É o conhecimento e a revelação da graça de Deus. É você entender, né, que o Senhor hoje te chama
te tira do império das trevas, te traz para o reino do Filho do seu amor. É você entender que Ele já te predestinou, Ele já te selou. Você entender que você é sacerdócio real, você é nação santa, você não está livre de nada, de passar por problema, porque Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas uma coisa eu já falei, é melhor você chorar com Cristo do que chorar largado no mundo. É melhor você atravessar todas as situações da sua vida com Cristo do teu lado, te fortalecendo, do que largado por aí, pelo mundo afora. Aí as consequências não são boas, né? E, na verdade, conhecimento e revelação da graça de Deus vai além dos rudimentos. Vamos voltar a Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo as bases de arrependimento de obra morta e da fé em Deus. Sabe, aquilo tudo da lei, né? Aqueles mandamentos da lei que não traziam nada, que fazia, mas depois o sacerdote tinha que ir lá e tal. Vamos deixar isso tudo de lado e vamos viver um novo tempo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, os tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Existe pessoa que está na hora já de ter um alimento sólido, mas estão precisando de leite. Ainda estão precisando estão em fase de crescimento, porque não se empenharam. E aí o versículo diz, aí o que acabamos de ler no 12, né? Com efeito, quando já era para estar dando aula, já era para ser mestre, já era para ser exemplo, né? Mas tem novamente necessidade de alguém, né, que pegue pelo braço e diga assim: vamos para a escola, vamos aprender novamente, olha aqui, vamos lá no versículo tal. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim, 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então você precisa perguntar, inclusive, a Deus: como que obras mortas são essas? O que eu ando fazendo que não está te agradando? Como eu devo proceder daqui para frente? E o que são essas obras mortas? São os que botam, aquelas que brotam de uma fonte corrupta. Eu tenho ouvido cada coisa de certos lugares que dá até medo. Dá até medo. Brotam de fonte corrupta, né? Aqueles que estão pastoreando a si próprios, arrancando a lã da ovelha em favor próprio. Essas fontes, também nós temos ela conosco. Você pode dizer: eu não sou assim. Todos nós. Porque essa fonte é a nossa carne. Que a palavra de Deus nos fala, vamos ver agora Romanos capítulo 18,
na nossa carne não habita bem algum. Aí você pode falar, então como fazer? Crescer na graça, no conhecimento, alimentar o seu espírito, para que as obras da carne se tornem infrutíferas. E as obras do Espírito, cresçam sobremaneira na sua vida. Romanos capítulo 7, versículo 18 diz assim: porque eu sei que em mim, olha o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma, ele não está se eximindo de culpa, ele está dizendo, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, na nossa carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuar. Então, muitas das vezes as pessoas estão empenhadas aí, vou fazer jejum para sacrificar a minha carne. Já começa que jejum já é um sacrifício. Não vai te levar a nada. Você tem que se empenhar na palavra do Senhor. Quando você tiver consciência de que na sua carne não habita bem nenhum, que não vai adiantar você ficar fazendo esses sacrifícios todos, aí você vai entender o que o Senhor tem para você. E não adianta, você tem que dominar os seus instintos. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, aí vem à igreja no domingo. Não, eu vou à igreja no domingo, olha, sábado teve lá uma consagração, teve um sábado de jejum, aí domingo eu fui à igreja, mas aí você tem que entender que você foi no sábado na consagração, lá no jejum. Aí domingo você foi à igreja. Mas você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que você está vivendo no mundo. Se você não dominar a sua carne, nesses 5 dias aí você atropela tudo que você fez. Então quando você chegar a essa consciência, você vai entender que muita coisa é sacrifício em vão, é sacrifício de tolo, como o apóstolo Paulo chama. Você tem que ter domínio sobre a sua carne. Tem momentos na sua vida de se dedicar à leitura da palavra, à oração, não deixar de orar, mas estar fortalecendo sempre o seu espírito. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: amém? Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, com o vento, nos arrebentam. Entendeu? Quer dizer, resumindo, se você se deixar levar... E tem gente que faz isso, né? Porque eu... Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com esse eu. Eu sou bom. Eu vou fazer assim. Eu, principalmente na obra de Deus, tá? Seja dependente do Senhor. Tudo que você for fazer, apresente ao Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, posso seguir por esse caminho? Apresente ao Senhor. É Ele que vai te orientar e te fortalecer. Gênesis capítulo 8, vamos lá no início. Lembrei de um louvor que falava sobre isso. Quero voltar ao início de tudo. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Diz assim: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo:
não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todos os viventes como fiz. Então ele está dizendo, eu não vou voltar a amaldiçoar a terra, porque o homem, ele tem um mau desígnio. Aí nós viemos agora para o tempo da graça de Deus, e o apóstolo Paulo nos orienta o quê? Domina isso aí. Se você deixar a sua carne falar, você quer matar, arrancar um pedaço, fazer acontecer. Não vai te levar a nada. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem, olha só, a maldade do homem. Pastor, mas o negócio está feio, né, pastor? Lá no Rio, né? Olha, o senhor viu semana passada, fecharam lá a Avenida Brasil. Aquilo ali foi o quê? Maldade do homem. As pessoas estão se valendo de estar com um armamento na mão, tirando a vida do outro. A pessoa hoje, eu sempre falo isso, anda com o celular na mão, não é para falar no celular, não. É para ficar a posto, se acontecer um acidente. Ela não se preocupa em socorrer a vítima, não. Ela se preocupa em filmar. E depois lança em rede social. Um momento que é para ser esquecido, muitas das vezes um acidente horrível que acontece lá com um ente querido, com um amigo, que é para ser esquecido, mas não fica ali em rede social. Aquilo rodando, as pessoas se sentem... Né? Lembra aquelas arenas de Roma, né? Quando largavam lá o touro e botava lá o homem lá no meio da arena, e lá ia o touro para cima para destruir o leão, e aí o povo ficava... Está igualzinho, gente. Estamos vivendo esse tempo. Você liga a televisão de manhã cedo, aí bota em qualquer canal, tá lá. É o mosquitinho fofoqueiro, é o outro lá, que eu esqueci o nome, essa nem quase vejo, é da TV Mentira, esse eu nem quase vejo. Aí, cadê o mosquitinho fofoqueiro? Tá vendo aqui? Aí pega uma reportagem, né? O cara caiu de moto ali. Passa o dia inteiro naquilo ali, massificando. Esquece que do outro lado tem uma família enlutada. E tem gente que tá lá do outro lado. Aí você fala, pastor, mas isso aí é o serviço dele, tá? Eu vou te perdoar por esse pensamento. Mas esqueceu que do outro lado tem uma família sofrendo. Deu a notícia, passou, acabou, gente. E as pessoas... E ainda diz assim, se você tiver algum vídeo aí do seu celular, manda pra cá. Hashtag não sei das quantas. A gente fala de mosquitinho, porque a gente está aqui no Rio, o mosquitinho é o mais falado. Mas tem mosquitinho, tem comandante fulano, e vai por aí afora. Complicado. É complicado. Já lemos o versículo 5 de Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Isso era lá, imagina agora. E que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Então, a maldade, isso aí é antigo, gente. Isso aí é antigo. Então, pastor, se é antigo, já não era para ter sido parado, não? Porque nós temos que pegar tudo aquilo que não nos faz bem e consertar. Você pega algo de errado, você tem que consertar. Não é estragar mais ainda. Precisamos pôr de parte tudo que não condiz com a palavra de Deus. A começar por atitudes de nossa carne que só quer fazer o errado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Versículo 15. Então nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim:
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos Abba Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, já começa por aí. Tem gente que fica, né? Não, porque eu sou, sei lá, uma formiguinha, eu sou sei lá o que, se menospreza, eu uso até palavras, eu sou desgraçado, eu sou amaldiçoado. Não, nada disso, filho. A palavra de Deus, que o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. Logo, se você é filho de Deus, aí você já tem que ter na sua mente o seguinte: caramba, se eu sou filho é porque Ele me resgatou do império das trevas. Ele foi me buscar lá e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Se eu sou filho, eu sou abençoado, sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou predestinado, eu sou santificado. É isso que você tem que ter em mente. Sou mais que vencedor. O negócio está feio, mas sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Aí o versículo 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Existem lugares, igrejas, né, que todo domingo o pastor encerra o culto fazendo um apelo. Quantos aqui querem aceitar Jesus? Todo domingo, irmãos com 10, com 20, com 30 anos levantam e vão lá à frente, né, para aceitar Jesus. Todo domingo. Como pode isso, gente? Isso é falta de crescimento, é falta de conhecimento, viver a vida inteira tomando uma madeirinha. Já imaginou? Imagina assim, eu estou com 67 anos. Imagina se até hoje eu não fosse lá, não comesse uma comida forte, né? Um ensopado, uma salada, um feijão, arroz. Não, todo dia eu levantasse, aí pegasse uma mamadeira, né, no sentido literal, fizesse lá um leite e bebesse. Só isso. Você acha que eu estaria aqui com 67 anos vivendo? Não, já tinha sucumbido. Porque o corpo não aguenta, assim é no espírito. É todo domingo, faz o apelo, levanta lá 20, 30, 40, pessoas com tantos anos de... Quando na verdade já eram para ser mestres. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento. Né? Desconhecem a graça de Deus, que diz que nós já fomos escolhidos por Ele e que agora o que fazemos é confessá-lo como único e suficiente Salvador. João 15,16 diz assim: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades deis fruto. Vamos conferir isso aí? Confere aí, para não ficar aí no que eu falei. João 15,16. Todo mundo já achou? Amém? Achou, Manu? Então leia em voz alta. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto pedirdes ao Pai em nome dele vos conceda. Viu? Então, não foi você que hoje levantou, porque ontem você foi numa festinha, aí comeu um doce, comeu lá um cachorrinho quente, aí acordou com a barriga meio embolada, né, tomou lá uns 3 copos de refrigerante veneninho, ou não, só refrigerante, e aí
Não, então eu vou para a igreja hoje, eu vou aceitar Jesus. Não, não. Ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele já tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você não era nem sido formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Então você não causou. Deus não estava lá sentado na cadeira, e aí quando você levantou, eu hoje vou à igreja, que bom, é hoje que ele vai me aceitar. Não. Você só vai lá para confessá-lo como único e suficiente Salvador. Né? Vemos pastores ameaçando as ovelhas, ou mesmo dizendo que as ovelhas são suas. Não são, falei atrás. As ovelhas são do Senhor. Vamos lá ver o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha, que coisa interessante. Tem pastor que traz lá a ovelha na rede, freada, mas ele mesmo não é modelo. Há muitos anos atrás, eu acho que esse já até descansa no Senhor, nas igrejas dele, os membros não podiam ter televisão. E um dia descobriram que até no banheiro da casa dele tinha. Você é modelo, filho. Estamos chegando agora para dezembro. Aí começa agora uma briga aí. Não, Natal não é de Deus, não. Mas vai lá comer rabanada, vai lá fazer ceia na casa do irmão. Então não vai, fica em casa. Meia-noite vai dormir. Ou melhor, já esteja dormindo. Você é modelo, meu filho. Você é modelo. Aí sabe o que acontece quando a gente fala isso de altar? A responsabilidade nossa aumenta. Você tem que saber como você se porta. Você vai ali para fora, você está querendo ali para fora, está todo mundo de olho em você. E qualquer coisinha é motivo de ser atacado. Pode ter certeza disso. O pastor que quer dominar as ovelhas é porque não crê no seu potencial para pastorear as ovelhas de Cristo. Eu, certa feita, sempre me lembro disso, sempre uso isso nas minhas pregações. Certa feita, eu fui questionado por um membro, pastoreava uma igreja lá em Anchieta, e ele falou assim: o senhor não tem medo que eu vá visitar outra igreja? Não, pelo contrário, meu filho, se for visitar outra igreja, você dê um abraço no pastor lá por mim. E por que o senhor não tem medo? Porque eu sei o que eu prego do altar da igreja. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu não estou aqui brincando. Eu não posso brincar de ser pastor. Porque eu não estou pastoreando ovelha minha. Estou pastoreando as ovelhas do Senhor. A responsabilidade é grande. Quando eu chegar diante do Pai, eu vou dar conta. Então eu quero chegar com honra. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então você precisa ter os seus olhos iluminados. Você precisa perguntar assim: qual é o meu chamado? Não cesse de orar, porque fazendo isso, você está caminhando para alcançar o pleno conhecimento do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9.
capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabe isso aqui também que eu entendo? Que nós temos que estar sempre orando uns pelos outros. E por favor, orem por mim. Orem por mim. Porque para que eu possa cada vez mais ter conhecimento da palavra do Senhor. Esse conhecimento ele é dado pelo Senhor. Não é o apóstolo Paulo que ele disse? O que eu recebi do Senhor não foi carne e sangue, não. Foi revelação de Deus. Né? E para nós encerrarmos, Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo. Que tempo é esse? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Lá fora, vivendo sem Cristo. Né? Só siricozido, samba no pé. Tomando uma cervejinha aqui, tomando um negocinho dali. Está lá. Então, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era outro tempo. Isso era outro tempo. Era lá atrás. Mas e agora? Mas agora, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora, em Cristo, diga assim: eu agora estou em Cristo. Estou em Cristo. Então, mas agora em Cristo, diga amém. Amém. Vós que estáveis longe, que antes estava lá, afastado, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Aquele sacrifício lá no Calvário não foi só para ficar na história. Não foi só para a gente chegar aqui. Está vendo? Jesus foi crucificado. Do lado direito tinha um ladrão, do lado esquerdo tinha outro ladrão, né? E um dizia blasfêmias e o outro pediu para estar com o Senhor. Não é só. Aquilo ali é apenas para você entender as duas sementes que estão sobre a terra: o bem e o mal, o joio e o trigo, o sim e o não. Mas o principal é o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você para selar a nossa salvação. Está aí, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Esse é o tempo de Cristo. Esse é o tempo de agora que nós estamos vivendo. Aproximados de Cristo e vivendo a plenitude do seu amor. É isso que tem que fazer parte da nossa vida. É esse chamado que tem que fazer parte da nossa vida. É esse pensamento que tem que fazer parte da nossa vida. É quando você olhar e ver que antes você estava morto em delito e pecado, mas agora não. Agora o Senhor é contigo. Ah, pastor, mas é isso, eu não vou pecar. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Tem dia que você acaba cometendo lá uma falha. Mas você agora tem o Senhor. Antigamente falhava, demorava um ano, né, para o sacerdote ir lá apresentar a tua oferta. Agora não. A luzinha vermelha acendeu, porque quando a gente erra, a luzinha acende. O Senhor incomoda. Então a luzinha vermelha acendeu, você vai lá e, Senhor, ora ao Senhor, se apresenta ao Senhor, me perdoa, me ajuda, seja humilde e dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, me fortaleça, me ajude a não cometer novamente esse erro. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dEle. Você é dependente do Senhor.
Porque Ele te chamou com santa vocação. Ele não te chamou de qualquer maneira. Você chega na casa de Deus, você vem lá todo arrebentado. Você vem cheio de defeito lá do mundo. Meu Senhor. Aí o Espírito Santo vai trabalhando. É dia a dia. Você vai avançando dia após dia, caminhando na graça do Senhor. Amém? E essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nosso Deus é fiel. Ele não nos abandona. Não nos abandona. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. E possamos nos fortalecer cada dia mais, Senhor. As pedradas vêm, os dardos inflamados do maligno vêm, os problemas surgem, mas o que nos deixa de pé é saber que somos teus filhos. Somos chamados por ti. Então, Pai querido, que nós possamos viver tudo isso na nossa vida, sabendo que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque assim o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por tudo isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças, Pai, do Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Graça e paz.